Agora, algumas pessoas podem estar nos ouvindo e, de novo, tanto pessoas mais velhas, mas principalmente talvez as mais novas, né, que acabam vivendo mais cercadas dessa influência formativa, né, porque ainda estão ali nos anos formativos e tudo mais. Uhum, E elas podem estar cercadas com essa pressão social, sem desses dúvida. modismos, dessas experiências culturais, de amigas, de amigos, de até mesmo familiares ou, enfim, trabalho, o que for, de que, olha, para você estar aqui entre nós, você tem que ser assim. Uhum. Você tem que se vestir assim, você tem que falar assim, você tem que ser assim. Como, então, nós podemos aconselhar essas mulheres, sejam elas mais novas ou mais velhas, a lidarem com a pressão social, com tudo isso e permanecerem sábias ao invés de rebeldes? Sabe que uma das coisas que eu penso muito a esse respeito é que uma das primeiras coisas que são importantes para que a gente não ceda a essa pressão que existe, é real e não é nova, é consciência. Consciência de que existe mesmo, existe. Hoje é de um jeito, amanhã vai ser de outro. Como a gente já falou e já viu aqui, a rebeldia, a cultura, ela muda de cara o tempo todo, mas a essência dela não. Bíblia fechada, Uhum. engano, olhe para você mesmo, busque, né, tudo dentro de você. Cada um Sim, dos 20 pontos de contraste desse livro é impressionante. O quanto parece que cada um deles, que vieram de Provérbios, parece que foi escrito ontem. Parece que está trazendo para nós exemplos da nossa realidade hoje. Eles são atuais e eles vêm da uhum. palavra. Eles revelam a tendência de um coração que não busca o Senhor. E o que, que isso mostra para nós? Isso Uhum. deve dar. Por que eu falo de consciência? Eu acho que tem que dar consciência para a gente de que sempre foi assim, desde a queda, sempre foi assim e sempre vai ser assim. O mundo jaz no maligno. A gente precisa ter essa Sim, consciência muito clara diariamente, por quê? Para que a gente não fique assustada, para que a gente não fique sim, surpresa sim. e para que a gente não espane, não consigo pensar numa palavra melhor, para que a gente não Sim, sim, espane sim, sim. diante do fato de que no mundo ninguém vai pensar como você. Não vai, não vai. E assim, Aham. por que, que eu acho consciência importante? Se você está numa praia e você vê uma e você vê que tem uma onda, se você tá ali, né, querendo se divertir um pouquinho, e você vê a onda, você se prepara para ela, certo? Você se prepara, Sim. seja como for. Talvez você seja desse time, talvez você seja do time que se joga, talvez seja do time que vai pegar o jacaré, mas você viu a onda, você se precaveu. Quando que as maiores gafes Sim. marítimas na praia acontecem? Quando você não viu a onda. Aí sim, aí é vexame, Aham. aí você rola, porque você não estava consciente de que ela viria. Então, assim, saiba, vai ser Aham. assim. Vai ser assim. Então, ter essa consciência é importante. E eu me lembro que na minha adolescência isso foi muito importante. Ainda é, mas é que foi lá que eu aprendi. Sabe assim, não espere diferente. Não espere que todo mundo vai aplaudir as escolhas que você vai fazer em termos de limite de pureza sexual, em termos do palavreado, da sua ética profissional. O mundo jaz no maligno. Tenha essa consciência e enfrente com coragem. Com coragem mesmo, sabe? 1 Pedro 5, 9 e 10 fala, é um dos meus versículos favoritos, inclusive para esse contexto. Pedro está falando para a gente: resista às tentações, resista às investidas do inimigo, sabendo que irmãos que você tem por todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento, pelas mesmas aflições, pela mesma tentação e pressão social de se manter santa e pura em uma cultura que clama pelo contrário. É mentira forte do inimigo você pensar que é só com você, que é só com você, que é só na nossa era, que é só é só depois das redes sociais. Não é! Mudou de cara, mas sempre foi assim. Sempre vai ser a contramão do mundo. E além disso, se eu puder falar mais duas coisas, depois quando eu estava mais ou menos entendendo como que eu queria ver, são mais duas palavrinhas aqui. Eu preciso ter consciência, certo? Falei da consciência, falei do resistir com coragem, e eu acho que a gente pode falar de outras duas palavras também, que é cooperação e conhecimento. Acabou sendo 4 com Cs aí, mas foi totalmente sem querer. Cooperação, porque não Excelente. caminha sozinha. Não caminha sozinha. A pressão é Aham. real, você já entendeu o que é. Você já entendeu que você precisa ser corajosa. Não vá sozinha. Vá em grupo. Vá em grupo. Uhum. Quem são as suas Uhum. amigas? Quem são as amizades? Quem são as mulheres
que você já entendeu que estão passando pelos mesmos sofrimentos, estejam juntas, caminhem juntas. A quem você está dando ouvido? As amizades que querem te levar para o engano ou para as amizades que te aproximam de Jesus? Ah, mas as que aproximam a gente de Jesus, às vezes elas não são tão legais. É outra visão, isso daria um outro podcast para a gente falar sobre amizade. Quem Exato. são as nossas verdadeiras amizades? Nós somos chamadas a sermos cooperadoras umas das outras para que a gente não caminhe sozinha e a gente ande em direção à sabedoria junto. Quando a gente está junto é mais difícil de cair. E por último, conhecimento. Para a gente não ser enganado pela mentira, a gente precisa conhecer a verdade. A gente precisa conhecer a verdade. Então, acho que são 4 coisas importantes. É uma realidade, a pressão social existe, não é novidade, sempre vai existir. Enfrente com coragem, vá em grupo e revista-se da verdade, para você conseguir ir para a batalha preparado.